Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Você já deve ter assistido algum filme ou lido algum livro no qual existe alguém atrás de um tesouro. E esse tesouro é tão precioso, mas tão precioso para aquela pessoa que está procurando por ele, que pouco a pouco essa busca começa a dominar a vida dessa pessoa. Ela só pensa nisso, ela está disposta a fazer grandes sacrifícios para conseguir esse tesouro que ela tanto deseja. Em outras palavras, o que começa a acontecer é que esse tesouro que a pessoa decidiu buscar acabou dominando e moldando a sua prática de vida, a sua maneira de viver. E é justamente isso que nos mostra o texto da nossa devocional de hoje, que está lá em Mateus, capítulo 6, nós vamos ler dos versículos 19 a 24, que diz o seguinte: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Meus queridos, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, que vai de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo 7. E nele, Jesus traz uma série de ensinamentos sobre o reino dos céus. E nesse sermão, Jesus trabalha muito sobre o coração humano, a parte interior do homem, as suas motivações mais íntimas do seu interior. E Jesus continua fazendo isso nesse texto que nós acabamos de ler, mostrando que aquilo que nós mais valorizamos, aquilo que nós amamos no nosso coração, também acaba dominando a nossa vida. O texto nos mostra alguns ensinamentos importantes sobre isso, eu quero destacá-los com você hoje. O primeiro deles é que o nosso tesouro deve ser adequadamente escolhido, de acordo com os critérios corretos. Versículos 19 e 20 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Jesus está ensinando que não devemos ter como a nossa grande prioridade a busca de bens materiais, por causa da fragilidade, da instabilidade deles. Bens materiais estão sujeitos à insegurança das circunstâncias. Então, hoje nós podemos ter alguma coisa e amanhã podemos não ter nada. Então, nós não podemos buscar essas coisas como uma prioridade por causa dessa natureza que elas têm. Agora, por outro lado, Jesus ensina que os tesouros que nós podemos acumular nos céus são eternos e são estáveis. Eles não perdem o seu valor, eles não podem ser tirados de nós. Então, desse modo, nós devemos escolher o nosso tesouro de acordo com o padrão correto. E o que Jesus nos ensina é que aquilo que realmente vale é aquilo que traz benefícios eternos. Esse deve ser o nosso tesouro. Em segundo lugar, Jesus nos diz que o nosso tesouro determina a nossa vida, a nossa prática de vida. Versículos 21 a 23, Jesus diz o seguinte: Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo, até aqui. Tá bom, até o versículo 22.
Jesus ensina que o nosso coração, a nossa atenção, os nossos pensamentos, afeições, eles estarão naquilo que nós escolhemos como nosso grande tesouro. E em seguida ele faz uma afirmação um pouco estranha para nós. Ele diz: os olhos são a candeia do corpo. Candeia era uma espécie de lamparina que podia ser usada para iluminar o caminho. Então Jesus está dizendo que os olhos representam a luz que guia o nosso corpo pelo caminho. Nosso corpo segue a direção indicada pelos nossos olhos. Assim, então, se os nossos olhos, ou seja, se a nossa atenção se volta para o caminho errado, nosso corpo, nós vamos viver, nós vamos seguir nessa direção. Por outro lado, se os nossos olhos, se a nossa atenção se voltar para o caminho certo, o nosso corpo, as nossas escolhas vão atrás disso. Em outras palavras, a nossa prática de vida sempre vai corresponder àquilo que nós temos no nosso coração, ao tesouro que nós escolhemos. Em terceiro lugar, Jesus nos diz que o nosso tesouro se torna o nosso Senhor. No versículo 24, Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O ensinamento de Jesus é que no nosso coração só existe lugar para uma prioridade principal. Deus deve ocupar esse lugar. E se qualquer outra coisa ocupa esse local, que é prioritário, automaticamente nós estamos excluindo a Deus, porque só tem lugar para um. Jesus está colocando aqui o dinheiro como um dos grandes rivais de Deus na prioridade do nosso coração. O dinheiro ele tem a capacidade de se apresentar como um Deus com letra minúscula, que ele se propõe a satisfazer os nossos desejos mais profundos do coração. Então, se nós escolhemos as coisas materiais como nosso tesouro, elas se tornarão o nosso Senhor e vão moldar a nossa vida e o caminho que nós vamos seguir. Então, meus irmãos, o que Jesus está nos ensinando aqui é que o cidadão do reino dos céus, ele não deve escolher o dinheiro, as coisas materiais como seu tesouro. Porque se ele fizer isso, essa escolha vai afastá-lo de Deus. Então, meus irmãos, diante disso, quero deixar algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira delas é: qual é a importância do dinheiro na sua vida? Segunda pergunta: apesar de Jesus falar especificamente sobre o dinheiro, será que existe alguma outra coisa mais importante para você no seu coração do que Deus? Meus irmãos, escolhamos a Deus e as coisas eternas como o nosso grande tesouro, o grande tesouro da nossa vida, porque certamente essa escolha vai moldar o caminho que nós vamos seguir e seremos abençoados quando Deus for o nosso grande tesouro. Que Deus o abençoe, meus irmãos, e até a próxima.